do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. Essa ação, ela faz parte do programa de extensão Trânsitos, Fronteiras, Migração e Línguas Adicionais na Amazônia. Então, hoje, né, a gente vai falar com a professora Poliana Araújo. Vamos ver quem que é essa pessoa, né, essa professora. Ela graduou-se em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, mestrado e é doutoranda, né, em Letras, Estudos Linguísticos pela UFMS de Três Lagoas, atuou como docente na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e nos cursos de Letras e Direito da UFMS de Três Lagoas. Tem experiência na área de letras com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: análise da conversação, estratégias comunicativas, língua falada, pragmática e linguística forense. Recentemente, trabalha na rede de privada e é mediadora, conciliadora judicial em formação. Então, mais uma vez, nós agradecemos a professora Poliana por estar aqui conosco, fazendo essa fala tão interessante e importante. E alguns avisos, né, antes da gente iniciar, aos alunos que estão aqui hoje, não precisa enviar o e-mail, né, e o nome completo, porque nós enviaremos um link do formulário feedback para que vocês preencham, né, para receber o certificado. E, né, para desligar os microfones e as câmeras, para não dar nenhuma interferência durante a fala da professora Poliana. E se vocês quiserem fazer comentários, a Poliana vai estar dando um jeitinho aí, né, professora? Para conseguir olhar o chat, né, ao mesmo tempo. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, né, ela vai estar ali olhando, ver se ela consegue responder durante a fala dela. Então, não precisa chegar até o final. No entanto, no final, nós iremos dar um tempinho para uma conversa, né, e também para perguntas, caso vocês tenham outras. E se vocês quiserem abrir o microfone, aí seria ao final da nossa fala. Então, muito obrigada mais uma vez, Poliana, e pode iniciar. Estarei aqui. Muito obrigada, Renata. Agradeço a comissão, né, do projeto, agradeço ao seu departamento pelo convite, eu fiquei muito feliz. Em pânico também, né, porque com essa propaganda toda de que o tema é super interessante. Sim. Eu fico com medo de decepcioná-los, né? Mas eu espero que nós tenhamos aí um bate-papo bacana. Eu preparei, pelo que nós conversamos, mais ou menos 50 minutos, uma hora aí de apresentação, tá? Então, acredito que nós vamos até umas 8h50, 9 horas. E depende também da forma como a gente for interagindo, né? Eu prefiro, eu coloquei aqui, conectei o meu celular já para tentar acompanhar o chat, né? E aí, caso vocês queiram interagir e dialogar sobre a apresentação, não tem problema. Nós podemos fazer assim de forma dialogada, como a Renata falou, eu acho bacana, acho que não precisa, ainda mais que eu vou falar de interação, né? Eu não quero ninguém me ouvindo sem parar. O Júlio Barreto já está ansioso. É que a Patrícia é da área do direito, né? Então, para quem é da área do direito, é mais interessante ainda. Então, a Poliana, né, já respondeu a pergunta do Eli. No máximo, a gente pensou em 1h30, tá bom? Mas o certificado é de 2 horas, né? Porque às vezes ele se estende um pouquinho, mas a gente tenta manter, né? Para tentar manter esse tempo aí, tá bom? Então, obrigada, professora. Depois da minha fala, nós estendemos aí. Quem quiser conversar e bater um papo, eu estou à disposição, né? Como a Renata falou, eu ainda sou uma doutoranda, né? Então, eu espero conseguir contribuir um pouco com o projeto, espero trazer alguma novidade para vocês, mas eu vi que vocês já tiveram grandes nomes aí, né? Pessoas que estão há anos na carreira de pesquisadores. Eu acho uma responsabilidade grande falar aqui hoje, mas vamos lá, Renata acreditou. Mas esse é um tema que ninguém
falou ainda, né? Então, assim, né, a gente tenta trazer um pouquinho de cada tema, e eu acho que esse é muito importante, para a gente não deixar de falar, né, dos temas, assim, da maior parte deles, pelo menos. Sim, eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada pela minha pesquisa, pela área que eu me encontro, então eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês a tela. Caso surja alguma dúvida, Rê, se eu não conseguir ver aqui no chat, se você quiser perguntar também, pode me interromper, tá? Porque às vezes eu vou seguindo, mas às vezes passa. Então, pessoal, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradeço, né, o interesse, a paciência em ouvir e a disponibilidade para conversarmos aqui sobre o tema de hoje. Renata e eu estamos fazendo um grande esforço, já começando a falar da análise da conversação, que é de manter a formalidade, como a Luciene falou, porque acho que eu não me recordo a última vez que eu ouvi me chamando de Poliana. Exatamente. Não é, Rê. E eu não perco a mania, é Rê. Sem E temos problema. outros apelidos, mas você é uma querida e mora no meu coração. E você também. Vou sair daqui, mas estou aqui, tá? Depois eu volto. Sim. Apareceu aí para vocês? Me dá um Apareceu sim. ok. Uhum. Ah, tá. Certo. Nós estamos no começo. Aqui. Agora sim. Bom, pessoal, o tema que nós, né, eu pensei em conversar hoje com vocês é análise da conversação e linguística forense, algumas considerações. Eu optei pelas duas áreas aí, as duas disciplinas, no título, porque a intenção é trazer uma visão geral, né? Eu sei que são duas disciplinas e duas linhas de pesquisas que nem sempre são ofertadas na graduação. Eu mesma fui ter contato quando eu comecei o mestrado, então eu acho que é bem interessante e, como eu falei, eu sou suspeita a falar, mas eu gosto muito da análise da conversação, especialmente porque ela me dá uma base para a vida também, né? Então, é uma teoria que nós conseguimos aplicar ela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu desenvolvi tanto a minha pesquisa de mestrado, quanto agora a tese de doutorado, dentro dessas duas linhas aí de pesquisa, que é a análise da conversação e linguística forense. Alguns autores, ainda alguns pesquisadores, consideram apenas como disciplinas, outros já consideram aí como uma linha de pesquisa, né? Porque a linguística forense ela é muito nova, então ela ainda não se concretizou ainda como uma linha de pesquisa, ela vem sendo tratada mais como uma disciplina. A análise da conversação, que também não é uma teoria muito antiga, assim, mas ela já ganhou aí um status de linha de pesquisa, né? Aqui tem meus agradecimentos à CAPES, a CAPES financia parte da minha pesquisa. E para começar falando da análise da conversação, então, de uma forma geral, né, de uma forma ampla, eu gostaria assim de destacar os nossos objetivos principais, né? Quando nós trabalhamos com análise da conversação, o foco da nossa pesquisa são interações reais, interações do nosso dia a dia mesmo, do nosso cotidiano, língua falada, certo? Quando nós falamos em interações institucionais, né? Hoje já temos uma vertente da análise da conversação, que é a vertente que eu trabalho, que busca essa análise de interação em contextos formais, institucionalizados, né? Mas também na nossa linguagem cotidiana, nas nossas interações do dia a dia, com os nossos amigos, né? No ambiente de trabalho, numa consulta médica e assim por diante. Então, a análise da conversação, ela tem um foco nos elementos linguísticos e paralinguísticos dessas interações, né? E toda a pesquisa que tem foco com análise da conversação, nós trabalhamos com análise de dados de interações reais.
essas interações são gravadas, né? Depois eu vou falar um pouquinho da metodologia, como isso se desenvolve, mas o objetivo principal, né? O objeto de estudo da análise da conversação são as interações reais. E aí, eu gostaria de desmistificar algumas ideias com relação à língua falada, né? Pois, principalmente quando nós trabalhamos até em variação linguística na escola, eu percebo que os alunos têm a visão de que a língua falada, quando eu falo, eu posso falar de qualquer jeito. Quando eu vou escrever, eu tenho que tomar cuidado. E não é bem assim, né? Na análise da conversação, essa visão dicotômica entre a língua falada e a língua escrita, ela já caiu por terra. Então, hoje nós temos já estudos que comprovam, né, e demonstram o quanto a língua falada, ela é planejada, ela é organizada e ela não é fragmentada, ela não é bagunçada, ela não pode ser realizada de qualquer jeito, né? Tudo vai depender dos nossos objetivos na comunicação. Tudo vai depender da situação comunicativa que o falante está. Então, não é porque eu estou falando que eu posso falar de qualquer jeito ou que a língua falada ela é fragmentada. Pelo contrário, ela tem características na construção, na sua organização, que são exatamente marcas desse planejamento, que é um planejamento local, instantâneo, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, né, eu estou planejando a minha fala e falo instantaneamente, então ele é um planejamento mais rápido do que o planejamento da língua escrita, porque no texto escrito eu posso ir lá, escrevo, penso um tempo, escrevo novamente, apago, reescrevo, então o planejamento, claro que é com um tempo diferente, mas existe esse planejamento. E aí, como alguns autores já consideram, né, esse primeiro momento, eu queria destacar para vocês também que aqui é uma visão geral com base nas teorias que já existem, né, com que nós trabalhamos de referência na língua falada pela análise da conversação. Ao final, eu vou dar uns exemplos da minha pesquisa, do que eu realmente proponho dentro dessas teorias, tá? Então, conforme Levinson, a conversação, ela é, na verdade, uma arquitetura elaborada e detalhada. Ou seja, nós temos elementos que constroem, né, e que constituem o texto de língua falada, tá? Ele não é um texto abandonado ao Deus dará de qualquer jeito, como eu falei inicialmente. E aqui eu coloquei alguns dos elementos, assim, essenciais que nós trabalhamos dentro da organização geral da língua falada, da conversação, que são os turnos, as interações simétricas e assimétricas, o assalto ao turno, par dialógico, parentetização, correção, parafraseamento, repetição, os marcadores discursivos e tópicos. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre cada um deles, né, de uma forma resumida, porque cada um deles são elementos de estudo da análise da conversação e são elementos que têm muitos trabalhos, né, que focam e que dão atenção exatamente a cada item desses. Mas, de uma forma geral, a nossa língua ela é constituída por todos esses elementos. Então, o turno, né, nós falamos, e hoje eu vejo que os livros didáticos, os currículos escolares, eles trazem a ideia de turno para serem trabalhados em sala de aula, para o aluno saber respeitar o turno do colega, né, para a gente conseguir desenvolver o turno de fala do aluno com uma ideia que seja completa, que ele consiga desenvolver em uma certa idade, né, esse turno com uma ideia completa, um enunciado completo. Então, o turno nada mais é do que a voz de fala, o direito à fala, né? Como eu estou falando agora, eu estou com o turno de fala. No início da nossa conversa, a professora Renata estava com o turno de fala. Então, o turno é a voz de quem está falando, o momento de fala de cada pessoa que está interagindo.
E as interações simétricas e assimétricas, elas estão relacionadas a exatamente como esse turno ele é distribuído. Por exemplo, nesse diálogo como esse nosso de hoje, nós temos aqui uma interação assimétrica de uma certa forma, por quê? Eu tenho uma mediadora, né, que fez a apresentação. Eu acho que a professora Poliana caiu a internet. Travou aqui também. Aham. Aqui também, Ana Lu. Poxa vida. Sim, vamos aguardar uns minutinhos. Que, ó, ela até saiu da sala, né? Então, eu acho que ela está tentando retornar. Isabelle Sedicais é Isabelle Ianesco? Ou não? Que eu vi agora. Não. Sediciais. Vamos esperar então mais um pouquinho. Voltou? Agora que eu vi, estava falando. Onde que eu Parou parei? uns 2 minutinhos só. Volta lá no slide que acho que eu te digo onde que você parou. Não, eu falo da fala, até onde vocês me ouviram. Eu não sei se eu percebi cedo. Não, foram só alguns minutinhos só. Pode Ah, tá. continuar. Isso, Júlio, obrigada. Interações assimétricas. Isso, muito obrigada. Então, eu dei o exemplo de que o nosso encontro de hoje, né, poderia ser uma interação assimétrica por ter essa questão mais formal, né, em um momento em que a Renata, como mediadora, distribui a fala à professora, ou depois de finalizar, eu vou abrir para o diálogo. E as interações simétricas são as interações do nosso dia a dia. São as interações que eu converso em casa, com a minha família, eu converso com os meus amigos no trabalho, ou seja, as nossas interações que todo mundo tem direito de falar o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Mas nem sempre é bem assim, né? Nós sabemos que nem sempre nós podemos falar tudo como queremos e do jeito que queremos. Essa é uma questão que nós vamos tratar um pouquinho aí para frente. E o assalto ao turno, é bem esse o nome mesmo, a ideia de assaltar alguém, porque uma tomada de turno é quando eu tomo a voz de alguém sem a permissão, né? Sem um consentimento da pessoa. Quando nós trocamos de interlocutor, essa troca ela pode ser uma passagem consentida, mas ela pode ser também um assalto ao turno. Ou seja, quando o meu interlocutor me passa o direito à voz, eu tenho uma passagem consentida. E quando ele não me passa esse direito à voz, acontece esse assalto ao turno. Ou seja, eu corto a pessoa que está falando, né? E vou para tomar o direito dela a falar. O par dialógico é o que eu tenho assim, de exemplo mais clássico para a gente tratar é o par pergunta e resposta, ou seja, quando eu faço uma pergunta, eu espero ser respondido, né? E quando você faz um convite, às vezes você espera que a pessoa aceite o seu convite, mas nem sempre, porque às vezes, quando nós estamos em casa, né, um dia de semana bem corrido, e daí chega alguém na sua casa bem na hora do almoço. Você está almoçando e aí a pessoa chega, mas você está assim, comendo o restinho da janta de ontem. E você fala, ai, quer almoçar, prima? Né? E a prima aceita o convite para almoçar, fica uma saia justa, não fica? Porque
na verdade, a preferência nesse contexto é de que a pessoa só diga assim, talvez. Ah, não, obrigada. Eu já almocei, estou satisfeito, né? Porque geralmente você já dá uma pista ali para a pessoa de que, olha, eu estou comendo aqui um restinho da minha janta de ontem, mas a gente divide, né? Ou algo do tipo. Então, os pares dialógicos, eles funcionam exatamente entre esses pares de pergunta, resposta, convite, aceite ou recusa desse convite. E dentro de um determinado contexto, ele vai ter uma preferência para acontecer ou não, né? Para você ter uma resposta ou não, para você aceitar um convite ou não, dependendo de cada contexto e de cada interação. A parentetização é a inserção que nós fazemos de uma informação, né, acessória dentro de uma conversa e uma informação que não vai ser prejudicada àquela interação. Pode ser uma informação relacionada ao tema que nós estamos conversando, ou pode ser uma informação que foge um pouquinho do tema, mas depois nós conseguimos recuperar, né, a informação dita. A correção é um processo, assim, diferente da parentesização, que é de formular algo novo, né? Eu formulo um elemento novo dentro da minha fala. A correção é uma situação em que nós podemos nos retratar, dependendo de uma situação, ou corrigir uma informação errada que você falou e depois já se deu conta de que não era isso. Um dia falou um horário errado, são 12h30. Não, perdão, é 15h30, né, no horário de Brasília. Ou você pode ser corrigido, que é o que nós chamamos de heterocorreção, por outra pessoa, pelo seu interlocutor. Aquele que fala, não é bem assim isso que você falou, né? Nós estamos discutindo sobre um determinado assunto. Então. Poliana, desculpa te interromper. A sua ideia era passar os slides? Oi? Nós não estamos vendo os seus slides. Não? Ah, tá. Obrigada. Obrigada, Má. Sim. Informou agora. Que bom, porque eu esqueci, eu compartilhei aquela hora e esqueci. Voltei a falar e esqueci. E eu também. Vou colocar aqui na tela. Tá certo. A gente não consegue, eu não tenho domínio para acompanhar o chat e falar. Eu passo por isso nas aulas, eu deixo os meus alunos falando sozinhos às vezes. Então, você pode me interromper. Tá certo. Porque às vezes eu vou fazer isso. Esqueci. Sem Tá? problema. Aqui, agora apareceu. Sim, agora estamos vendo. Ah, que ótimo. Então, retomando a ideia da correção, é exatamente isso quando nós temos aí de fato a ideia de corrigir uma informação, tá? Pode ser uma correção porque você deu uma informação errada a alguém, ou pode ser uma correção porque você achou que você falou de uma forma grosseira, ou porque você acha que não era bem, que não se expressou da forma como gostaria, certo? O parafraseamento também traz a ideia da palavra de paráfrase mesmo, né? Que é refazer um enunciado da mesma forma, com o mesmo significado, mas usando estruturas diferentes, criando um contexto diferente, passando a mesma mensagem. E a repetição, dentro da língua falada, ela é muito vista como uma estratégia também de correção ou uma estratégia de argumentação, né? Que vai evidenciar a intencionalidade do falante. Então, quando eu estou repetindo muito uma informação, ou eu quero chamar atenção para essa informação, né? Falar, olha, presta atenção nisso, ou eu quero dar alguma pista para o meu falante de que tem uma informação implícita relacionada ao assunto, né? Ou algo desse tipo. Então, sempre
a repetição, ela é muito bem vista na língua falada, né? Diferente da escrita, que às vezes nós corrigimos os textos dos alunos para que eles evitem a repetição, uma vez que o texto não fica coeso ou fica cansativo, né? Mas na língua falada, não. Na língua falada, a repetição tem exatamente esse papel de mostrar aí um pouco da intencionalidade de quem fala, né? Então, ela não é vista como algo negativo, a não ser que seja uma repetição muito, né, insistente, aí sim, porque nós temos alguns vícios também de linguagem, né? Então, depois eu até vou comentar sobre os marcadores discursivos que tem aqui, que é o próximo tópico, e os marcadores, eles são elementos que marcam muito a repetição na fala. Então, nós temos alguns, geralmente cada pessoa tem aí alguns marcadores que costumam utilizar, né, durante a fala. Eu coloquei os marcadores discursivos aqui, nós temos uma divergência entre terminologia, entre marcadores discursivos e marcadores conversacionais, né? Porque o Marcuski, que é o precursor da análise da conversação no Brasil, ele, na primeira obra sobre o tema, que chama Análise da Conversação, um livro dele de 1986, se eu não estou enganada, ele traz a nomenclatura de marcadores conversacionais, né? Depois de um tempo, passou-se a usar o próprio Marcuski, né? Reconhece a nomenclatura de marcadores discursivos porque ele dá uma ideia mais ampla. Alguns autores consideram os marcadores conversacionais apenas aqueles que são utilizados na língua falada, mas muitas vezes eles são os mesmos também no texto escrito, né? Então, por isso, nós passamos a utilizar mais essa denominação de marcadores discursivos com essa ideia de focar na língua falada e também no texto escrito, porque, como eu falei, a análise da conversação, ela tem a intenção de analisar dados reais, interações reais, mas hoje já há muitos trabalhos que relacionam ao teatro, né, que estão relacionados a textos dramáticos ou as conversas formais, institucionais, e aí elas acabam podendo abrange a todos esses tipos de interação, né? E o tópico conversacional, que é o nosso tema da conversa, né? Sempre quando nós temos aí um tópico, é porque eu estou discutindo um assunto, certo? Sobre a conversa. Então, de uma forma resumida, esses são elementos, assim, principais, não são os únicos, nós temos vários, né? Mas de uma forma mais resumidas, são elementos que nós mais utilizamos, são muito recorrentes na nossa língua falada. E aí, a minha relação, né, como a análise da conversação, eu comecei a trabalhar no mestrado com a linguística forense. Mas para relacionar a análise da conversação à linguística forense, eu acabei passando um pouquinho pelo caminho da pragmática, por isso eu coloquei ela aqui. Porque diferente da análise do discurso, né, a análise da conversação, ela não vai em busca de informações como o sujeito que ele é construído historicamente, né? Nós focamos naquela interação no momento, momentânea, o momento exato daquela interação que eu estou analisando. Não é nosso objetivo analisar quem foi, por exemplo, se eu estou analisando uma audiência, eu não tenho a intenção de saber quem foi esse homem, quantos anos ele tinha quando ele foi preso, ou a história dele, como que ele, né, foi para o mundo do crime, ou por que ele agrediu a mulher, de tentar compreender isso antes. O nosso objetivo é tentar entender quais são os objetivos dele naquela interação momentânea, no momento daquela audiência que eu estou analisando, por exemplo. Então, a pragmática, ela nos faz pensar um pouco sobre essas questões, né, que eu coloquei aqui para vocês, que eu gosto muito quando eu penso em um contexto, e nós falamos de contexto, então, do momento da interação, tá? E não um contexto muito extenso, muito anterior a ela, que é o que fazemos quando falamos, né? Se é que fazemos alguma coisa,
que dizemos exatamente quando falamos? Por que nós perguntamos ao nosso vizinho de mesa se ele pode passar o sal? Quando é notório, né, que ele pode nos passar o sal. E quem fala, a quem fala, com quem fala, né? E quem fala e para quem fala. Quem você acha que eu sou para falar desse modo? Então, essa é uma pergunta, né, que às vezes muitos de nós já ouvimos algumas vezes, assim, quem você acha que é para falar comigo assim? Por que você fala assim comigo? Então, a pragmática, ela traz um pouco dessa bagagem para a gente tentar entender o contexto ali naquele momento. Quem está falando ali naquele momento, se é um réu, se é uma vítima, para quem que ele está falando, em que momento ele está vivendo ali e quais são as suas intenções, certo? Então, por isso, desde a pesquisa do mestrado, eu consegui e resolvi trabalhar, assim, reunindo essas duas teorias, né, a análise da conversação e a pragmática, para me basear no contexto das audiências, que no mestrado eu trabalhei com as audiências de instrução e julgamento, e no doutorado eu trabalhei com as audiências de mediação e conciliação. Daí eu vou falar um pouquinho para vocês já. Então, aqui tem umas questões que eu gosto de levantar, às vezes, que é assim: todos nós temos o hábito de falar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, né? E quantas vezes no nosso dia nós desejamos de fato um bom dia a alguém? Será que toda vez que vocês falam bom dia, vocês falam desejando, nós pensamos na cabeça assim, nossa, eu desejo que o meu colega de trabalho realmente tenha um dia abençoado, que seja um excelente dia para todos nós? Ou será que eu falo apenas como um cumprimento? E quando eu pergunto para alguém se está tudo bem, por que nós não perguntamos para as pessoas, na maioria dos casos, né? E não é uma generalização assim total, há exceções, mas por que eu não pergunto como você está? Quando eu falo tudo bem, normalmente nós temos a intenção de que a pessoa já fale, tudo bem, e você? Ah, tudo bem. Então tá bom. E a nossa conversa acaba aí, em um bom dia, numa boa tarde, e às vezes é sua amiga, seu pai, sua mãe, seu chefe, qualquer pessoa do seu dia a dia, e que nós falamos, oi, tudo bem? Tudo bem. E às vezes a pessoa não está nada bem. Mas na correria do dia a dia, você pergunta tudo bem, e ao mesmo tempo você não está interessado em saber se a pessoa realmente está bem. Porque se o amigo para e fala, nossa, eu preciso te contar, aconteceu uma coisa essa semana, e aí você já olha no relógio e fala, nossa, a gente pode conversar depois, porque eu estou muito atrasado agora. Não é assim? Normalmente é isso que acontece, né, no nosso cotidiano. Então, essas estruturas, elas se fixaram na nossa língua exatamente por uma questão de polidez, né? Que está inserida dentro da pragmática. Por quê? Nós temos a polidez, já adiantando aqui, é um conjunto de normas sociais, ou seja, são regras que nós não temos aí um manual exatamente de falar, olha, né, durante o seu dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, você vai fazer assim, 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 assado. Mas está já no nosso inconsciente, no nosso consciente, já está pressuposto aí de que quando eu encontro, no primeiro momento do dia, eu entro no meu trabalho, eu preciso cumprimentar as pessoas, eu preciso desejar um bom dia a elas. Eu eu encontro uma colega que eu não vejo há algum tempo, eu preciso perguntar se está tudo bem com ela, né? Mas né, na maioria dos casos, nós fazemos isso para cumprir essas normas de regras sociais. E isso está relacionado muito à face, né? O conceito de face, que é a nossa imagem. Geralmente, a face está principalmente relacionada à imagem que eu quero passar para os outros, aquilo que eu quero que o outro pense sobre mim, né? Então, um valor social positivo que nós esperamos que seja reconhecido pelas pessoas. Depois, também relacionado a essa polidez, né? A face recorre aí, nós temos uma estratégia de preservação ou arranhamento de face. Ou seja, a preservação de face ela é uma estratégia sociointeracional
né? E ela tem como objetivo manter a harmonia social, manter a harmonia entre a nossa interação cotidiana, certo? Exatamente como os exemplos de desejar um bom dia para você não se passar por uma pessoa mal educada. Então, você deseja bom dia às pessoas. Aqui eu trouxe um exemplo de preservação de face, de uma audiência, né, que o juiz dizia assim, doutor, só um minuto, me parece que a senhora está querendo beneficiar ele. Me parece que a senhora está. Mas também nos outros países por aí, sempre mexe lá uns terremotos aqui, não tem nem isso. Dizem que as pessoas mexem, eu não sei. Então, Chile, muita constância na América. Então, aqui eu tenho dois fragmentos. No primeiro, é um juiz que interrompe a fala, né, o questionamento de um promotor, para poder ser um pouco incisivo com uma vítima que estava tentando livrar o marido dela de um processo, né? Porque, infelizmente, nos casos de violência contra a mulher, acontece muito, as mulheres sofrem violência e depois acabam que estão ainda vivendo com os agressores, e na hora de uma ocorrência, né, como a ocorrência foi feita, vai para o juiz, e na hora da audiência elas querem minimizar os fatos ocorridos. Então, aqui o juiz... Deixa eu te perguntar, para te interromper aqui. E claro. também tem a ver com a entonação, não tem? Quando você fala alguma coisa... Percebe que aqui nesse me parece, ele está com letra maiúscula? Uhum. Esse me parece é exatamente isso. Ele falou assim, me parece que a senhora está querendo beneficiar ele. Me parece. Mas quando ele fala isso, é a entonação, como você falou, para reforçar, olha, eu estou dizendo que parece, eu não estou afirmando. Percebe? Então, ele tira a sua... Ele não se compromete para a vítima não falar assim, porque a vítima poderia falar para ele, o senhor está falando, então, que eu estou defendendo o meu marido, o senhor está falando que eu estou mentindo, né? Mas nesse caso, não. Ele falou para ela, olha, é a impressão que eu tenho. É isso mesmo? A senhora está fazendo isso? Ele jogou para ela, nesse momento. Você utilizou as regras do NURC para fazer essa transcrição, não é? Qual que foi? Exatamente, as regras do NURC, que eu coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês também, né? Bom para os participantes entenderem. Quando tem o RE, né, o RE maiúsculo, é porque é onde deu a entonação da fala. Então, até na transcrição, quando a gente faz as pesquisas, a gente tenta, né, colocar a ênfase na sílaba tônica, né, que ele utilizou na hora de falar. Sim, que nem sempre corresponde à sílaba tônica da língua portuguesa, da nossa ortografia, né? Uhum. Mas é aquilo que ele chamou a atenção para aquele fato. Tem umas pessoas que estão com vergonha de perguntar, estão me mandando aqui mensagem. E essas informações são muito interessantes, então vocês coloquem ali no chat. Pode. Eu estava triste aqui, eu falei, nossa, ninguém gostou, ninguém perguntou. Não, tem gente me mandando mensagem. Então, realmente, é muito interessante essa questão, porque quando a gente escuta, quando está gravado, né, ou filmado, para ver expressão facial, não sei se você vai falar sobre expressões, mas mesmo na transcrição, né, há essa intenção de colocar qual que foi a entonação usada, né? Sim, a transcrição, ela tende a ser muito realista. Eu vou até aqui, mostrar para vocês a transcrição, já que a gente começou a falar dela, que eu acho que é válido aproveitar o momento. Uhum. Peraí, deixa eu achar a transcrição. Achei que eu tivesse deixado ela aberta. Aqui. Essa aqui é uma tabela, ela não é a única. É a mesma que eu utilizo. Isso, é a do projeto NURC, né? O projeto NURC é um projeto de norma culta urbana que fez agora em 2019 50 anos, né, desse projeto, que coleta dados aí de interações reais, e as normas que nós utilizamos são as normas do NURC aqui, mas há outras normas, tá? Essa é uma das normas de transcrição de língua falada. Então, nós temos, por exemplo, o tipo de ocorrência, incompreensão de palavras,
Qual que é o sinal que eu utilizo? E tem uma exemplificação aqui. Então, hipótese do que se ouviu, truncamento, quando há uma interrupção, como vocês podem ver, aqui no meu texto existe um truncamento, ó, né? Esses espacinhos marcados aqui pelos parênteses foi algo que não deu para perceber de fato o que foi dito, ó, que foi incompreensão de palavras, interrogação. Nós só utilizamos letra maiúscula se for o caso de nome próprio ou se for a entonação que foi mais alta. Eu posso fazer comentários descritivos, né? Aqui nesses comentários descritivos entraria as observações gestuais, da linguagem gestual, se a pessoa riu, se a pessoa tossiu, se a pessoa se coçou, porque às vezes acontece. Olha que legal. Que a pessoa começa muito assim a se coçar, nessa entrevista mesmo, nessa audiência que eu estou falando para vocês, a vítima, né, que estava depondo, quando o juiz falou isso para ela, a senhora, parece que a senhora está querendo, né, tirar as evidências contra ele, aí ela começou a se coçar muito. Eu lembro muito porque eu acompanho as audiências, faço a gravação e a gente transcreve, depois a imagem fica na nossa cabeça, né? E eu tinha as imagens de vídeo. E ela se coçava, e ele falou para ela, você tá nervosa? Aí ela falou, não, não tô. E ele, por que a senhora tá se coçando tanto? Então, para ele era um sinal de, né? E aí, esse comentário aqui é onde nós podemos colocar que a vítima se coçou, que o juiz fez esse comentário, eu posso fazer isso na transição também, né? O comentário dele. Uhum. E tem aqui a Isabelle perguntando se você vai disponibilizar o arquivo. Posso sim, com certeza. Eu vou compartilhar com você depois no Drive, ô, Renata, e você pode compartilhar a apresentação e esse arquivo também com eles, tá? Perfeito, obrigada. De nada. E aqui temos a indicação de que a fala foi interrompida ou as citações. Essa é a norma que nós utilizamos aqui no campus de Três Lagoas, do nosso grupo de pesquisa daqui, né? Mas há outras normas também que são um pouco mais complexas. Nós gostamos muito dessa norma porque nós julgamos assim que ela dá conta das necessidades que nós precisamos, né? Mas que ela atende às nossas necessidades, não é tão complexa, porque há normas que marcam até o tempo da pausa. Então, por exemplo, se ficou uma pausa de 3 milésimos de segundo, aí há essa marcação. Então, para a gente isso não é muito relevante, tá? E aqui nós temos uma outra estratégia, né, de preservação de face, é a atenuação. E eu gosto muito dessa parte que eu grifei aqui, que diz assim, que a atenuação, ela é, linguisticamente, ela significa uma distância, mas que socialmente a atenuação, ela significa uma aproximação. Porque na perspectiva da pragmática, nós podemos falar tudo, e isso já entra também a perspectiva da comunicação não violenta, de que muita coisa depende da forma como nós falamos, e nem tanto do que falamos. A comunicação não violenta, ela vai focar um pouco mais no que falamos, mas assim, ela também tem esse viés para olhar muito a forma como eu falo. Então, quando eu faço uma atenuação, né, quando o juiz faz esse me parece, além de preservar a face dele, ele não está sendo grosseiro ao já decretar ali um julgamento àquela vítima. Né? Ele está sendo um pouco mais gentil ali, solícito com ela. E em várias situações do nosso dia a dia também nós temos aí exemplos que podem ser, né, atenuados ou não. Tá? Os marcadores discursivos, que são elementos lexicais e eles colaboram muito para a construção, para a organização do texto falado. Então, são desde os nossos conectivos, né, que existem na gramática tradicional aí, os conectivos porém, entretanto, e assim por diante, e também as nossas, algumas interjeições, algumas marcas, o né, eu não gosto nem de dar o exemplo do né, porque sempre quando eu dou esse exemplo, eu começo a falar né desesperadamente depois na apresentação, não paro de falar o né nunca. Mas, assim, existem várias formas. O an, porque nós, dentro
da análise da conversação, esses marcadores, eles desempenham várias funções. Então, eu tenho a busca de aprovação discursiva, porque eu quero confirmar se o meu ouvinte, ele está realmente prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, ele não precisa nem concordar muito comigo, mas eu quero saber se ele está me ouvindo, se ele está atento. Eu tenho planejamento verbal, porque eu ganho um tempo para falar quando eu faço uma pausa, quando eu faço o alongamento de uma vogal, então eu ganho um tempo para planejar a minha fala. Como eu disse que a fala ela é planejada, mesmo que instantaneamente, tá? Aqui eu trouxe algumas considerações da comunicação não violenta e por que, né, eu falo da comunicação violenta dentro da minha pesquisa. A comunicação violenta, ela não é ainda uma área que eu tenho, assim, pleno domínio, que eu estou engatinhando nela em razão da mediação de conflitos, né? E foi por conta disso que eu busquei aí trabalhar um pouco com a comunicação não violenta, mas ela dialoga muito com as teorias linguísticas, principalmente da pragmática, porque ela tem como objetivo, né, uma comunicação empática, ou seja, uma comunicação em que nós vamos tentar sermos mais humanos, é uma teoria que vem da psicologia e é uma comunicação que eu não tenho julgamentos para que ela seja uma comunicação não violenta. Ou seja, de uma forma resumida, o psicólogo Rosenberg, ele traz que, para que nós tenhamos uma comunicação que não seja violenta, e antes de estudar a comunicação não violenta, eu tinha a impressão de que comunicação violenta era só se eu xingasse ou gritasse com alguém, né? Ou alguém fizesse isso comigo, mas na verdade não, isso acontece quando nós fazemos um julgamento, quando nós fazemos um pedido de uma forma mais rústica, que é quase uma imposição. Então, há várias situações, né, de que nós temos essa relação de comunicação violenta, de uma comunicação agressiva, principalmente no que se refere a julgamentos pré-estabelecidos. Então, um dos objetivos da comunicação não violenta é que nós consigamos desenvolver uma interação sem julgar a pessoa, sem julgar o nosso interactante, né, o nosso interlocutor. Então, ela é baseada em 4 elementos, que é observar atentamente o que a pessoa está fazendo ou falando, mas sem julgá-la, sem classificar, sem rótulo, né? Ouvir atentamente, porque às vezes nós não estamos ouvindo muito atentamente. Observar quais são os sentimentos que estão ali por trás da fala daquela pessoa, quais são as necessidades dela, como que ela pode ser atendida nesse momento, e para quem está falando, ou também está ouvindo, se há um pedido nessa fala, ou se eu quero realizar um pedido, né? Então, por exemplo, uma mãe, quando ela fala para uma criança, seu quarto já vive bagunçado, esse quarto é um lixo, você não arruma, você não tem cuidado com as suas coisas. A comunicação violenta vai trazer a ideia de que ela poderia falar, olha, meu filho, eu me sinto frustrada, eu me sinto chateada em ver o seu quarto nessa situação, né? Eu gostaria de vê-lo organizado, eu gostaria de vê-lo sem os seus sapatos espalhados pelo chão. O que você acha de mudar isso? O que você acha de nós começarmos a arrumarmos juntos até você se adaptar a essa rotina? Então, é diferente a forma como ela faz isso, né? Ela não classificou a criança como uma criança relapsa, como uma criança que não cuida das próprias coisas, como uma criança bagunceira. E claro que para isso a gente precisa de um treino, assim, imenso na nossa vida, um treinamento, porque às vezes nós não estamos, né, dispostos a isso. Eu vejo que a comunicação não violenta, você precisa estar disposto e aberto a ela. É diferente da teoria, né, da pragmática, da análise da conversação, que são técnicas que nós podemos... É uma técnica também, mas você precisa estar aberto a essa técnica para tentar colocá-la em prática, né? Então, 2 partes essenciais é que nós consigamos, né, nos expressar com honestidade, ser sincero naquilo que nós queremos, desejamos e sentimos, e receber a fala do outro com empatia. Porque nem tudo é pessoal, né? Quando uma pessoa te ofende, ou você fala um bom dia para um colega de trabalho, lembrando que o bom dia era só para, né, fazer o educado. Mas o colega de trabalho não quis retribuir a educação e te dar uma patada.
bom dia só se for para você, porque para mim hoje não tá legal, não. Não tem nada de bom nesse dia. Quer dizer, normalmente a gente já fica assim, nossa, o que eu fiz para ele? Né? Por que tá me tratando desse jeito? E a comunicação não violenta vai trazer essa ideia para a gente que o problema não é comigo, não é com o interlocutor. O problema é com quem está falando. Então, a empatia é de receber essa mensagem da pessoa e falar, bom, acho que meu colega hoje não está muito legal. Eu estou bem, então vou dar um tempo, depois eu tento conversar com ele novamente. Mas não, eu também não estou legal e não estou com paciência. Então, às vezes a gente se cala. Deixa que vai passar, né? Essa é uma das ideias, assim, de uma forma bem resumida também, falando para vocês. Aqui eu trouxe uns exemplos. No meu trabalho de doutorado, eu desenvolvi um material para trabalhar as teorias linguísticas dentro das audiências de mediação e conciliação. E aí, lá tem um rol, assim, né, exposto de exemplos, aqui é só um recortezinho de exemplos que a comunicação não violenta traz para a gente. Porque nós temos, por exemplo, o Rosenberg vai dividir os nossos assuntos sobre sentimentos positivos para necessidades atendidas, quer dizer, são as minhas necessidades que foram atendidas, sentimentos negativos para as minhas necessidades que não foram atendidas, e eu tenho sentimentos, né? Como interpretamos os outros e não nossos próprios sentimentos. Então, aqui na comunicação não violenta, o Rosenberg quer que nós nos apropriamos dos nossos sentimentos e nos responsabilizamos por esses sentimentos. Então, eu não posso falar que eu estou me sentindo ameaçado, a não ser que, de fato, eu tenha sofrido uma ameaça. A pessoa colocou uma arma na minha cabeça ou falou, vou te matar. Fora isso, não, eu não sofri uma ameaça. Ou atacado, ou abandonado. Principalmente a noção de abandono, né? Porque eu criei uma expectativa de que a pessoa estaria comigo para sempre. Mas a expectativa fui eu quem criei. Não foi o meu interlocutor, não foi a pessoa que foi embora, que terminou um relacionamento. E sim, eu que quebrei uma expectativa minha. Então, eu tenho que me responsabilizar por isso. Então, eu posso falar que eu me sinto desanimado, aborrecido, triste, chateado, mas não abandonado, porque abandonado eu estou jogando a culpa para outra pessoa. Olha, você me abandonou, que mal que você é, que pessoa má, né? Então, isso é uma das reflexões que nós temos aí dentro da comunicação não violenta. E aí, rapidamente, eu trouxe aqui para vocês algumas interfaces com o contexto jurídico, né? Nós temos uma área recente aí de linguística forense, como eu falei. Aqui no campus de Três Lagoas, nós temos aí, estamos começando com um grupo de pesquisa, um projeto de pesquisa da minha orientadora, depois eu vou colocar o nome para vocês também verem, que assim, ele está crescendo bem, nós temos conseguido boas pesquisas, desenvolver trabalhos juntos, ir para eventos, né? Porque a linguística forense hoje no Brasil é muito recente. O profissional da área de letras, né, o linguista, o especialista em língua, ele ainda é bem incomum no âmbito jurídico. Então, nós estamos começando a ganhar esse espaço. E eu fico muito feliz porque eu tenho sido muito bem recebida nesse ambiente jurídico. Assim, eu fico muito feliz com as pessoas do curso de Direito, tanto que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na UFMS, fui convidada, né, pelo um dos professores do curso para dar uma disciplina, ministrar português forense, e foi muito, assim, enriquecedor para mim, porque é uma interface que nós realmente precisamos e que ambas, né, as áreas estão buscando. Então, eu acredito que a linguística forense, ela tem muito a contribuir dentro das duas áreas, dentro do direito e dentro da linguagem. Aqui tem algumas áreas relacionadas à linguagem e direito, né, o direito comparado, filosofia do direito. Eu não vou ler todas para vocês, porque depois eu disponibilizo o slide, aí vocês podem acompanhar melhor. A interação em contexto forense, que é onde as minhas pesquisas desde o mestrado se encaixam, né, que são as interações ocorridas dentro desse ambiente forense. A linguagem como prova e evidência. Então, aqui nós temos um trabalho, teve um professor de Portugal, professor Rui, que ele veio em um evento que nós tivemos em Três Lagoas, e nós tínhamos algumas sessões dedicadas a essa área, que é a análise de plágio, né?
Então, é um trabalho que tem sido muito desenvolvido. Ele, nos artigos que o professor Gu escreve, tem estratégias de detecção de plágio, estratégias linguísticas mesmo, tem ferramentas. Então, assim, é uma área muito rica também e que tem muita gente trabalhando. Nós temos o trabalho dos foneticistas, muito interessante, viu? Essa área de linguagem como prova e evidência é uma área que também tem ganhado muito espaço nos tribunais aí. Nos Estados Unidos é muito comum já ter linguistas, né, trabalhando junto com os operadores do direito, mas aqui no Brasil ainda é uma área que está começando a ganhar espaço. Falando um pouquinho da metodologia, então, da análise da conversação, né? Dentro da linguística forense, nós aproveitamos essas áreas que eu mostrei para vocês, nós temos poucas teorias ainda, tudo está sendo muito construído, né? Porque ainda é bem recente os trabalhos com a linguística forense, especialmente no Brasil. Então, nós buscamos sempre trabalhar com corpos, né? Desses contextos e trazer as nossas teorias linguísticas para serem aplicadas e contribuir com esses contextos aí de alguma forma. E aí, dentro da análise da conversação, nós trabalhamos então com a gravação de áudio, em alguns casos, gravação de vídeo também, porque os elementos paralinguísticos, né, as expressões faciais, a entonação, eles são importantes para determinadas análises, dependendo do objetivo do pesquisador. Nós temos a transcrição e as normas de transcrição, que eu mostrei para vocês um dos exemplos, né, que nós utilizamos aqui. Então, não é uma transcrição aleatória. E nós temos a análise dos dados, que vai depender do enfoque que nós buscamos, né? Eu trabalho sempre com a pragmática, a argumentação jurídica, essas áreas que se entrelaçam aí dentro do contexto jurídico. Aqui eu trouxe um exemplo de análise, esse trabalho é um trabalho, não é meu, é de um pesquisador, e ele faz uma análise da sentença condenatória, do caso da Isabela Nardoni. E daí, eu acho interessante a análise que ele faz das unidades lexicais, né, que são usadas. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui o nome completo, Alexandre Alves Nardoni e Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, Isabela Oliveira Nardoni. No papel, no contexto do processo penal, então, lá no contexto do processo penal, eles são chamados de os acusados, os réus, os agentes, os autores, a vítima, cada um dos réus e a vítima. Depois, no papel da individualização de pena, eles são chamados de corréu, corré, né, pelo primeiro nome. E no papel do contexto social, nós temos a criança Isabela, sua própria filha, o genitor da vítima, Isabela, enteada e membros de uma mesma família. E na mídia, eles foram denominados como assassinos e criminosos. Então, percebem, né? Olha que interessante, a Kátia falou que a dissertação dela é sobre o discurso dos atores no tribunal de júri. Que interessante, Kátia. Muito bom, eu tenho uma colega que trabalha com o tribunal de júri também. Muito bom, fico feliz. A Sol falou que quer ler minha tese, eu espero poder disponibilizá-la logo, viu, Sol? Atenuação e preservação de face podem ser usadas como sinônimos? Olha, atenuação e preservação de face, elas não são utilizadas como sinônimos, né? A atenuação, ela é uma estratégia de preservação de face. Quando eu estou atenuando a forma de dizer, por exemplo, aqui nessa análise aqui dos nomes, quando nós falamos os acusados, né, no processo penal, os acusados, os réus, os agentes, é uma atenuação, porque eles não foram condenados ainda. Então, não posso usar o termo assassinos, como a mídia usou. É uma estratégia de preservação de face no tribunal, porque eles não podem já condenar antes de um julgamento, antes de todo o processo que rege ali os trâmites jurídicos. Mas, geralmente, quando eu faço uma atenuação, eu estou preservando a minha face. Agora, há outros elementos de preservação de face que não são atenuações, né? Por exemplo, um momento que eu fico em silêncio pode ser uma preservação de face, para não brigar com alguém, mas não necessariamente é uma atenuação, tá bom? E aí, eu entrei no caso das
agora, na tese de doutorado, eu trabalhei com a mediação de conflitos e análise da conversação. Meu tempo já estourou, né? Eu começo me empolgo falando, mas estamos chegando ao final. A mediação de conflitos me chamou muita atenção, exatamente por esse lado mais prático, né? Mas que eu consegui me identificar. Eu falo que a minha tese, ela me ajudou muito para a vida, por conhecer essa questão da comunicação não violenta e por trabalhar com essa questão da mediação de conflitos. Por quê? Quando eu fui escrever a tese, eu tinha a intenção de ver uma prática linguística mesmo, de ver, porque uma vez em um evento, uma pesquisadora me questionou exatamente isso. Ela falou, mas vocês só usam o corpus do contexto jurídico, não é isso que é a linguística forense? Isso também é linguística forense, mas a linguística forense, ela tem essa intenção de aplicar as teorias linguísticas a esse contexto institucional. E era essa a minha intenção, eu queria ver o meu trabalho dar algum resultado dentro desse contexto. Então, eu fui buscar os diversos contextos e situações que ocorrem no âmbito jurídico, e aí eu me identifiquei com a mediação de conflitos. Porque a mediação, ela é uma área que está crescendo, né? Tem o pessoal do direito aí, pelo que eu soube, que pode até falar um pouquinho mais que eu, mas que está crescendo dentro do âmbito jurídico, ganhando espaço para tentar agilizar mais, né, o judiciário, não sobrecarregar tanto quanto como ocorre ainda hoje. E aí as pessoas tendem, né, já há pesquisas que mostram, quando as pessoas vão para uma mediação ou conciliação, elas tendem a não retornar, a não ter recursos dentro do âmbito jurídico. Então, isso acaba que agiliza melhor o processo. E aí eu fui tentar, de uma forma assim rápida, falando para vocês, aplicar essas teorias que eu falei para vocês aqui, algumas delas, né, aplicar as teorias da análise da conversação e pragmática e... Pode falar, Rô. É algum microfone que está ligado, Tá. não fui eu, não. Mas é que bom que você parou aqui, vamos ver quem é para a gente tentar desligar antes que, né, atrapalhe a sua fala. Acho que é Luiz. Imagina. Às vezes ligou sem perceber também, né? Isso. Não tem problema. Alguém quer falar? Talvez, não, né, a Luiz queria falar alguma coisa, mas o microfone estava dando interferência. Não estava claro, não. Mas se alguém tiver alguma coisa para contribuir, né, pode falar também. Sim, claro. Então tá, eu vou continuar, mas quiserem falar, pode me interromper, sem problema nenhum. Então, a mediação de conflito foi uma forma que eu encontrei de tentar fazer essa aplicação dessas teorias linguísticas dentro do contexto da mediação. Porque quando eu fui estudar mediação, e aí por isso eu me tornei uma mediadora e conciliadora em formação, porque eu queria entender como elas são audiências sigilosas, né? Um dos princípios que regem a mediação é a privacidade das partes, a confidencialidade, então elas não podem ser assistidas por pessoas que não fazem parte. Não, só um estagiário pode entrar dentro de uma sala de mediação, mas um estagiário de mediação, um aluno do curso de Direito, por exemplo, que seja estagiário do curso de Direito, não pode, a não ser que ele esteja fazendo o estágio de mediação mesmo. E aí eu me interessei e fui fazer para poder ver de que forma eu poderia tentar contribuir com esse espaço. E percebi exatamente assim, muitas pessoas que trabalham na mediação ainda são pessoas do âmbito jurídico, apesar de ela estar aberta aí para todas as pessoas que têm algum curso superior, não necessariamente que seja formada em direito. Então, eu senti interessante. Então, sim, se você puder falar um pouquinho, quem que pode fazer esse curso, qual a duração, essas questões é interessante, né? Sim, muito bacana. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos um privilégio, eu acho, que o Tribunal de Justiça, ele oferece o curso de uma forma gratuita. Claro que existe uma lista de espera, mas assim, eu esperei em torno de 4 a 5 meses para ser chamada, para realizar o curso. Eu fiz o curso condensado durante 2 semanas, né, em Campo Grande. Inclusive, a professora Luciene, que está aí, ela que me abrigou lá, me aguentou esse tempo, para fazer esse curso. Mas ele é esporádico também, depende da oferta do tribunal. Eu acredito até que tem, agora, eu acho que ficou até um pouco mais fácil com essa questão de fazer online,
porque eles estão oferecendo o curso online, pelo que eu percebi. Depois eu posso deixar o link também com vocês do tribunal, e onde lá tem o e-mail que vocês podem, quem tem interesse em mandar o e-mail e falar que tem interesse em fazer o curso de mediação de conflito e fazer o curso. Agora, para vocês aí, fica um pouco difícil, que eu pensei, né, exatamente no estágio, porque o estágio tem que ser feito dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Eu não sei agora, com essa questão online, se vai facilitar, porque assim, eu estou terminando meu estágio agora, eu estou terminando online, estou terminando de casa. Então, seria uma ótima oportunidade para as pessoas que puderem, né, conseguir fazer esse estágio de forma remota. Vale muito a pena, eu acho um curso que é muito interessante, e o curso de mediação, ele traz também essas premissas aí da comunicação não violenta, porque ela é uma comunicação exatamente que não vai se basear em julgamento. Uma das coisas que nós mediadores falamos, né, para as partes, quando nós vamos mediar, é que nós não somos juízes, nós não analisamos provas. Então, nós estamos ali com a intenção de entender os reais interesses, né, os sentimentos das pessoas, para que elas se resolvam dentro daquela situação de uma forma, aquele sentimento que a gente fica guardando, aquela mágoa, aquela coisa, pare de deixar que ela consiga ver de uma forma mais clara o seu problema, e de que isso acontece muito na vara da família, de que a criança precisa de um pai e de uma mãe unido para cuidar dela, né? Ó, a Kátia falou que em Minas a Estácio oferece, olha que interessante. Tem pós-graduação, acho que na PUC, em Ribeirão Preto também tem, eu sei que tem uma pós muito reconhecida lá. Inclusive, que são alguns desses autores que eu cito aqui, eles trabalham com essa pós lá, certo? E aí eu trouxe um pouco, tá? Eu não vou me estender, como eu vou deixar o arquivo com vocês depois, aqui tem alguns exemplos das minhas análises de como que as pessoas, de atenuação dentro do contexto, de explicação, os efeitos de sentido que isso pode causar dentro da mediação. Depois dessa pesquisa, eu fiz uma formação com os mediadores aqui em Três Lagoas, né, com um grupo de alunos maravilhosos da UFMS, nós tivemos um projeto de ensino que foi muito enriquecedor, eu tive parcerias muito boas aqui, de mediadores do Sejusc de Três Lagoas, de amiga advogada, né, de pessoas que se dedicaram ao projeto, porque a mediação é um assunto que tem ganhado espaço e que as pessoas estão tentando propagar, porque é uma cultura de paz, né, é a gente tentar entender e resolver os nossos conflitos de uma forma mais harmônica, certo? Aqui tem eu vou ver esse quadrinho aqui com vocês rapidinho, fazer alguns comentários, porque eu acho que ele resume bem alguns dos meus interesses. Então, por exemplo, alguns dos nossos marcadores, quando nós estamos acompanhando o nosso falante, nós temos a mania de dizer sim, verdade, certo, bom. Isso, para um mediador, não pode ser utilizado na fala dele, porque naquele momento de conflito, uma das partes pode entender que você está tomando partido da outra, né? Que você está concordando com ela, sendo que você só quer mostrar para a pessoa que você está escutando ela com atenção. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma indicação de você dizer, olha, eu estou escutando, estou compreendendo o que você diz, né? Então, é a forma de falar sem se comprometer, né, que tem muita relação com a preservação de face e com os elementos de atenuação, certo? Esses elementos aqui que eu coloco no trabalho para as pessoas evitarem a fazer, foram elementos observados, né, em audiências reais e também audiências simuladas dentro do nosso projeto que nós desenvolvemos aqui na UFMS. Então, eu trouxe aqui, né, divulgando os nossos trabalhos, o nosso peixe aqui em Três Lagoas. Nós temos um projeto de pesquisa, a minha orientadora é a professora doutora Vanessa Hagemeyer Burgo, minha orientadora de mestrado e minha orientadora de doutorado. O nosso projeto é intitulado Polidez, Atenuação e Preservação de Face, no inglês e no português falados. Então, a minha orientadora, ela gosta muito de trabalhar com a língua inglesa também. Na verdade, ela sempre teve muita preferência pela língua inglesa. E eu vim, assim, né, pela beiradinha para a gente conseguir o português, porque a Renata me conhece, sabe que eu fujo um pouquinho do inglês. Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de leitura, né, e algumas curiosidades. Essa série, Yuna Bomber, que tem na Netflix, eu já vi, eu não sei se tem outras plataformas, ela vai mostrar o trabalho de um linguista forense, é uma série muito bacana, muito curiosa, é uma série que tem pouco, se eu não
estou enganada, ela tem 7 episódios, 8, é curtinha, vale muito a pena vocês verem, assim, o pessoal do direito, o pessoal de linguística que tem interesse em trabalhar com essa área. Nós temos também uma associação de linguagem e direito, que é a LID, né, que ela Daria tem também, isso lá num grupo de pesquisa. Desculpa te interromper. Oi? Desculpa te interromper, mas daria também para você colocar o link aqui no chat, para que as pessoas consigam, né, clicar, porque talvez nem todas queiram todo o trabalho, né, seu material, mas aí elas podem olhar e daí você pode colocar no chat também. Eu coloco. O pessoal está dizendo que essa série é muito boa. Você. É show. Até eu fiquei curiosa agora. Ela é muito interessante. Eu gostei muito também. Essa série é incrível. E ela representa, assim, os desafios do linguista, sabe? Porque nós somos bem recebidos no contexto linguístico, mas, ao mesmo tempo, muita gente tem receio, porque acha que a gente não faz ciência, né? Entendi, que interessante. Então, mostra também essa credibilidade, assim, que ainda nós precisamos conquistar, né? Eu sou muito feliz aqui em Três Lagoas, o pessoal do Sejus, que, assim, eles me receberam muito bem, eles acreditaram muito no meu trabalho. Os professores do curso de Direito também da UFMS aqui de Três Lagoas, sabe? Eles valorizaram muito. Eu fiquei muito feliz com os resultados da tese, assim, os prévios já. Eu estou indo, já qualifiquei a tese, agora preciso finalizar aí algumas coisas para defesa, com a pandemia acabou dando uma atrasada, né? Mas eu fui muito bem recebida e eles me deram esse apoio, sabe? Eu senti essa credibilidade, assim, não, nós precisamos de fato desse olhar para a linguagem, dessas estratégias, então foi muito bem, assim, muito, muito bom, para mim foi uma realização. Mas a gente sabe que não é todo contexto que nós somos recebidos assim. Tá? É verdade. Aqui eu vou colocar o link também no chat para vocês. Esse aqui é o e-book que eu escrevi como né? O e-book é um subproduto da minha tese. Tem um pouquinho sobre essas teorias linguísticas que eu falei para vocês. E tem vários exemplos as técnicas de mediação, eu comento e faço a relação delas com as estratégias linguísticas, né? E alguns exemplos de uso, trago algumas pontuações sobre a comunicação não violenta, trago também algumas pontuações sobre a linguagem gestual, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas lá tem um quadro bem legal, assim, resumido, de uma obra que chama O Corpo Fala. Então, é isso, pessoal. Eu espero. Desculpa, me estendi um pouquinho. Não, foi ótimo. Do tempo, mas eu agradeço, estou aí à disposição para qualquer esclarecimento, se estiver ao meu alcance, qualquer dúvida. Nós temos aqui algumas perguntinhas. A Maria Alice perguntou aqui o seguinte: como que você faz a coleta, né, de dados nos tribunais? Então, a coleta de dados, ela é um desafio. Por quê? A minha coleta no mestrado, eu fiz aqui em Mirandópolis, que é uma cidade no interior de São Paulo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas fica na região de Rio Preto, por aqui. São Paulo, né? Que é o mais perto de mim aqui, que todo mundo conhece, é Rio Preto, no máximo Araçatuba. Mas é uma cidade pequena, 40 mil habitantes. E quando eu cheguei no fórum para tentar fazer essa coleta de dados, todo mundo se assustou, assim, sabe? Foi uma dificuldade conseguir falar com o juiz, porque eles achavam que eu queria ir contra, né, o judiciário. Não sei qual que é a impressão. Tanto que eu pedi, às vezes, uma declaração de participação, porque eu tinha que justificar no meu trabalho, e eles me davam a declaração como estagiária do curso de Direito. Olha, porque não é comum, né? Então, eu precisava da autorização de um juiz, sempre. Nós só conseguimos fazer essa gravação com autorização do juiz e de audiências que são públicas, né? Porque existem audiências públicas, então nós conseguimos quando o juiz autoriza. Porque na pesquisa nós não podemos revelar, né, informações, nós não podemos revelar dados de ninguém, número de processo, nada disso é revelado. E agora, com a mediação, foi assim, muito difícil, porque eu precisei desenvolver uma metodologia para tentar trabalhar com
com as audiências de mediação, já que eu não poderia gravá-las, né, porque são audiências sigilosas. Então, a mediação, ela não nos dá essa abertura, o que é, de fato, muito importante para que ela ocorra, que ela dê certo mesmo, sabe? Que ocorra de uma maneira bem efetiva. As pessoas não vão sentir a vontade expondo a sua vida ali para uma pessoa estranha que está gravando e que é, né, diferente de uma instrução em julgamento, de um juiz, o réu ali e tal. Então, nós desenvolvemos aqui, eu desenvolvi um projeto de ensino para poder trabalhar com os alunos do curso de Direito da UFMS, e nós abrimos para todos os cursos, mas a maioria dos alunos foram do curso de Direito, e nós trabalhamos com audiências simuladas, assim como acontece no curso de mediação, que nós trabalhamos com audiências simuladas, e é uma prática já do curso de Direito, nós trabalhamos com essas audiências. No início foi uma preocupação, porque eu fiquei com medo de prejudicar, né, os dados da tese e tudo, mas com as minhas observações enquanto mediadora judicial, também posso fazer essa relação, esse paralelo entre os dois contextos, né? E é muito interessante, porque nós trabalhamos aí com a mediação e as pessoas levam muito a sério. É uma audiência simulada, mas nós temos ali um caso, né, para ser, para ser desenvolvido, e os alunos ficavam, assim, enfurecidos. Tinha vezes que a gente falava, calma, né? Calma, que é só uma simulação. Então, foi muito gostoso essa experiência, mas ainda é um espaço que nós precisamos ganhar para essa coleta de dados, assim, não é ainda um espaço muito acessível. Sim, nós temos aqui uma outra pergunta. A Zeli Miranda pergunta o seguinte: você não acha que a sociolinguística seria importante para complementar a análise? A idade, a faixa social não interferiria na fala? Sim, claro, é a Zeli. Isso. É assim, Zeli, depende da vertente da pesquisa, né? Hoje, para mim, a pesquisa, no caso, a sociolinguística, ela não vai trazer uma contribuição que seja tanto sempre traz contribuição, porque eu acho que a sociolinguística está muito relacionada à análise da conversação. Mas, como no contexto que eu trabalho, são casos de famílias, eu tenho um padrão mais ou menos formado, né, de público, que são casos de família ou casos comerciais, são pessoas adultas, aí sim eu não me aprofundei nela, mesmo porque eu já trabalho com a pragmática que me dá outras bases, como a preservação de face, o princípio da cooperação, né, que eu trabalho também de Grice. Então, mas no caso eu tenho colegas que trabalham com discursos de vulneráveis, de criança. Eu acho que nesses casos, a sociolinguística pode entrar muito mais, assim, não como pano de fundo, mas como uma relação bem forte, né, com a análise da conversação. Tanto que o projeto NURC, a base do projeto NURC é a sociolinguística, assim, os objetivos, né, do projeto é analisar corpos dentro da sociolinguística também, tá? É uma vertente muito aceita na área, nós valorizamos muito, mas é que para o meu trabalho, no contexto que eu busquei, não foi necessário, né? Assim, eu não vi como algo tão essencial, mas há contribuições pertinentes, com certeza. Uhum. Nós estamos chegando ao final já, né? Se quiserem compartilhar o link de feedback. Mas enquanto isso, a gente tem mais algumas perguntinhas aqui. A José Gomes perguntou o seguinte: e a análise do discurso crítica pode contribuir? Pode contribuir muito. A análise do discurso crítica, tanto que a linguística forense hoje, eu acho que ela é uma das áreas que ela está mais forte aí com relação à análise do discurso crítica. Nós temos grandes nomes aí, grandes autores que trabalham com a análise do discurso crítica, né? Uma vertente muito direcionada também para esse contexto. Eu acho que foi uma das iniciais, assim mesmo, e que pode contribuir muito com a área. Claro. E é como eu falei, depende muito do objetivo de cada trabalho, né? Eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês que traz exatamente como o José perguntou. Aqui nesse livro, José, tem grandes trabalhos, tem um pessoal que trabalha na Federal de Juiz de Fora, né, do professor Paulo Gago, e eles têm trabalhos excelentes e que são, assim, bem reconhecidos dentro da análise crítica do discurso, né, análise. Então, nós temos esse aqui, que chama Linguística Aplicada em Contextos Legais, e nós temos esse da professora Virgínia Colares, que chama Linguagem e Direito.
também traz trabalhos da análise da conversação, da análise crítica do discurso, da sociolinguística. Então, aqui tem trabalhos de todas as áreas também relacionadas, da AD de língua francesa também tem aqui nesses 2 livros, né? Então, vai de cada pesquisador e do objeto de pesquisa, né? Dos interesses mesmo, que eu acredito que todas as teorias linguísticas podem contribuir aí com a linguística forense, principalmente, né? Uhum. Eu mesmo acho muito gostoso essa relação de interface aí, tanto que eu busquei a pragmática, eu busquei a análise da conversação, porque eu acho que as teorias linguísticas, elas só se complementam, né, Renata? Com Nós certeza. percebemos, às vezes, algumas rixas entre teorias, algumas questões assim, mas eu acredito que todas elas sempre têm algo que... A minha orientadora, ela fala, Poliana, se organiza e se segura, porque, assim, se eu pudesse, eu quero colocar argumentação, aí eu quero pegar alguma coisa da análise crítica do discurso, aí eu quero pegar, sabe? Eu gosto dessa mistura, assim, dessa complementação. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Vai seguindo a orientadora, né? Sim, Mas depois dá para... e também, quando mistura muita coisa, aí acaba ficando Foca, bagunçado, né? Poliana. Nós temos aqui uma pergunta do Cícero, que seria, nesse momento, com essa política atual, você, professora, com essa política atual, você, professor, acha que o acesso para a audiência é bem aceito? Você mudou Olha, alguma coisa Cícero, com essa política ou não, a questão do acesso para a audiência? assim, como eu estou trabalhando em um contexto diferente agora, né, que não é mais a audiência de instrução e julgamento, dentro da conciliação, eu percebo que eu fui bem aceita no contexto. Ser justo. Existem dois contextos aí. No contexto, organização institucional mesmo, assim, um pouco de superiores, eu vi que existe ainda um receio. Eu fui recebida, assim, com receio, tentei fazer algumas entrevistas, não consegui, né? Mas dentro do próprio Sejusc, com os mediadores, eu fui muito bem aceita. Percebe? Então, na hierarquia, eu percebi que houve assim, um distanciamento, porque eu não sei se, por falta de conhecimento mesmo, de saber das nossas intenções dentro do contexto jurídico, né? Muita gente tem receio, o juiz às vezes acha que nós queremos julgá-lo ou que nós queremos. E na verdade, não, nós estamos ali muito mais, na maioria das vezes, pelas vítimas, pelo réu, né, para entender a situação, a interação das partes e não o próprio a condução de um juiz, de um mediador ou assim por diante. Então, eu vejo que eu não sei se é uma questão política, eu acho que é mais uma questão assim de falta de conhecimento mesmo, de prática. Acho que nós estamos começando a caminhar para isso, né? Mas eu não posso te falar com toda a propriedade, porque, por exemplo, as audiências de instrução e julgamento, agora no doutorado eu não fui atrás porque não era o meu objeto de pesquisa, então eu não sei se já mudou alguma coisa, assim. A gente também, né, abre agora para quem quiser também fazer uma última pergunta com o microfone ligado, né? Se quem quiser fazer uma pergunta oral. E antes da Poliana finalizar, a Kátia perguntou para você, pediu para você repetir os nomes dos livros que você citou agora. Vou colocar aqui no chat. Tá, perfeito. Obrigada. Daí fica mais fácil, né? Sim. Então, gente, mais alguma questão que vocês queiram perguntar? Fiquem à vontade, aproveitem. E também, né, Poliana, se você quiser disponibilizar, não sei se você colocou seu e-mail ao final da fala, né? Porque a Poliana tem esse trabalho, né, esse book, que eu já até disponibilizei para os meus alunos, né, para eles utilizarem. E é uma área, né, que está aumentando bastante aí a procura. Então, se os nossos alunos também tiverem interesse em aprender mais sobre isso, que é muito interessante. Tá aí, os nomes são.
Então, acho que é isso, né? Acho que o pessoal está só elogiando, Bom, eu né, Ana Maria? agradeço a paciência de todos, né, em me ouvir. Eu espero ter contribuído um pouquinho, atendido um pouquinho da expectativa aí, né, do assunto interessantíssimo que a Com Renata certeza. colocou para vocês. Ah, E lá, olha só, ele gostou tanto do professor Júlio que ele propôs uma retórica e argumentação jurídica no formulário. Ele já quer uma outra live sobre isso. muito bom, muito bom. A argumentação jurídica é riquíssima, né? E nós temos aí, tem um livro aí, o Júlio, que está empolgado, tem um livro da Có, que é Argumentação e Linguagem. É excelente também, eu recomendo para quem quer trabalhar com as duas áreas. Ela traz essa questão da retórica também, mas traz uma vertente mais linguística da argumentação. Então, é bem interessante. Eu que agradeço aí os parabéns Ana e Cleusa, agradeço a atenção, a paciência de vocês, as questões. o E qualquer dúvida, eu coloquei meu e-mail, vou colocar aqui também no chat. Se vocês quiserem, né, entrar em contato, quiser algum material, o que eu tiver. Sim, sim. E aí eu passo, né, eu disponibilizo para os inscritos, que nós temos os e-mails dele, eu posso disponibilizar o seu material de hoje. Aham, pode sim, fica à disposição de vocês. Então tá certo. Muito obrigada, gente. E nos vemos na próxima. Antes de finalizar, então, a próxima conversa é com o Julian Fuchs, que o professor Paulo vai fazer uma mediação aí de uma conversa muito interessante com ele. Sigam ele lá no Instagram para vocês conhecerem quem não conhece, o Julian Fuchs. E quem já conhece, né, venha conosco na próxima live aí, dia 30. E muito obrigada mais uma vez, Poliana, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço, Renata. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Fiquem bem aí. Ô, Se Cícero, cuidem, né? o certificado vai ser enviado pelo. Não vai ser enviado pelo e-mail, não. Você vai clicar nesse link aí e vai preencher o formulário com as suas informações, tá bom? Olha, a Olha, Tamara eu vou colocou ali no sair chat. e vou deixar lá tá disponível para você, tá, Renata? A Isabelle disse aqui ó, que ela já está aguardando esse material hoje. Olha Ela vai só que fazer, vai ler maravilha. tudo. A Tamara Ela colocou, já gente. A Tamara Então, colocou o ó, link. Isabela, Pode se falar. não chegar hoje, é culpa da Renata. Gente, um abraço, tá? Tudo de bom, Rê. Obrigada, Poliana. Tudo de bom. A Tamara colocou o link ali do nosso Keep Learning Alive, tá, gente? Então, se inscreva aí no próximo. Gente, tchau, tchau. Poliana, dá mais um tchau aí pra mim. Agora eu vou, agora eu me vou. Aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Um abraço, Vera. A Vera também falou comigo. Obrigada pela recepção a todos. Obrigada, Poliana. Nós que agradecemos. Foi um sucesso a sua live. Muito obrigada.